Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo em mais uma semana da aula semanal Glicada Abaixo de 7. Muito feliz de estar aqui hoje, completando a nossa 20ª aula. Estamos aí chegando à nossa 20ª semana. É um marco muito grande desse projeto que se iniciou lá em junho, julho. Então, muito feliz de estar aqui semanalmente conversando com vocês. Jair, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma aula super especial, com uma participação especial também. E acredito que todos que estão aqui, em algum momento, vai precisar saber dessas informações, para que você tenha muito mais aderência e um tratamento muito mais justo, para que você consiga chegar na tua glicada abaixo de 7, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com o nosso material da aula de hoje. Enquanto está compartilhando, de sempre eu peço para que vocês confirmem no chat se vocês estão conseguindo enxergar. Confirma para mim, por favor. Se vocês conseguem enxergar, se precisa dar um pouco mais de zoom, se não. Bom, vamos lá. A Ana e o Ícaro responderam que sim, está dando para enxergar. Perfeito. Então, hoje o tema da nossa aula semanal: como conseguir os teus insumos de forma gratuita pelo SUS ou pelo plano de saúde. Pergunta: vocês sabiam que é possível ter isso de forma gratuita pelo SUS ou pelo plano de saúde? Coloca aqui no chat. E eu queria fazer outra pergunta também. Alguém já fez algum processo para conseguir esses insumos de forma gratuita, tanto pelo SUS ou pelo plano de saúde? Coloca no chat para a gente entender a realidade de cada um aqui. Ou no chat, ou pode abrir o microfone, fica à vontade, tá? Só para a gente ir conduzindo da melhor forma. Mas hoje vai ser o tema dessa aula. Acredito que vai agregar muito para vocês. O grande problema hoje, dentro do tratamento do diabetes, é a educação em diabetes. Então, os pacientes pouco sabem sobre o seu próprio tratamento. E quando a gente fala de direito e garantia de direito, isso se torna cada vez mais negligenciado e menos conhecido também. Então, hoje a aula vai ser justamente para agregar esse conhecimento que vocês precisam ter, para que a gente consiga aí te direcionar nessa garantia de direito, tá? E para essa aula de hoje, eu queria convidar o doutor Ícaro Pita. Ele é advogado e ele vai conduzir essa aula para que ele tenha mais propriedade para falar sobre este assunto que pode agregar muito no tratamento de vocês. Então, Ícaro, por favor, se apresente, o espaço é todo seu. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem nessa noite. Agradeço a participação de todos. Eu penso que esse é um tema muito interessante, porque, infelizmente, hoje, no nosso país, cada vez se torna mais difícil a gente puxar o tratamento, e um tratamento de qualidade para questões do diabetes. A gente vê sensores cada vez mais caros, insulinas cada vez mais caras, inclusive bomba. A gente tem notícia de novas bombas aqui no mercado que ajudam muito no tratamento, mas acabam sendo inviáveis pelo preço. Então, essa aula de hoje, como a Johanna bem colocou, e eu agradeço o convite, Johanna, de estar aqui participando com vocês, é para a gente entender um pouquinho e saber como é que funciona, o que eu preciso saber, o que eu preciso buscar para efetivamente conseguir fazer um pedido de insumos e medicamentos em relação ao diabetes, ou para o SUS, ou para o plano de saúde. Tá? E aí a gente já começa uma diferenciação. Então, a principal diferença entre a gente pedir para o plano de saúde, que eu tenho, obviamente, ou para o SUS? Para quem que eu posso pedir, que cada um, por que é diferente? Tá? Inicialmente, o SUS são para as pessoas que não têm condições de arcar com aquele valor. Tá? Inicialmente é isso. O plano de saúde, as pessoas que têm um plano de saúde, a justiça já entende que ela tem algum valor a mais ali para estar com esse tratamento, e também entende
que o plano de saúde é responsável em custear o tratamento. E aí a gente vai tendo algumas diferenciações no meio do caminho que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai iniciar... Antes da gente começar essa parte, Ícaro, eu só queria falar aqui sobre os comentários que a gente teve sobre as perguntas anteriores. Então, a Samara, ela comentou que a gente sempre pegamos tudo na farmácia mesmo. Como o controle glicêmico está mais difícil nos últimos meses, estamos pensando em pegar o Libre e talvez a bomba. Então, esse assunto hoje foi num time perfeito. Muito bom, Samara, que bom, hein? Que bom, aproveita, tira todas as tuas dúvidas no final da aula, tá? A Rosa, não estou familiarizado com o procedimento para aquisição dos materiais. Seria muito gratificante poder obtê-los. Muito bom, Rosa. A Mônica, eu pego toda a minha medicação pelo governo. Então, são alguns dos comentários aí que a gente teve durante a nossa pergunta. Então, acredito que a gente agora pode dar o pontapé inicial na nossa aula e ir direto ao conteúdo. Maravilha, pessoal. Eu agradeço essa interação de vocês, isso é muito importante, porque assim a gente vai conduzindo essa nossa reunião, essa nossa aula, para que efetivamente vocês fiquem com todas as dúvidas sanadas. Então, de início, como eu estava falando, a gente vai começar pelo SUS. Geralmente é o mais comum a gente pedir insumos e medicamentos pelo SUS. E aí a gente vai pedir ou para o município, para o governo do estado, até para o governo federal, entregar esse medicamento ou insumo para a gente. Para isso, a gente tem 4 passos. Tá? O primeiro passo, obviamente, é a gente pedir. Tá? A gente tem que fazer um pedido nessa via administrativa. E para a gente conseguir fazer esse pedido judicial, esse pedido administrativo que a gente fez de início, ele tem que ser negado. Em algumas cidades do nosso país, e aí são cidades menores, e poucas pessoas convivem com diabetes, esses municípios costumam fornecer esses medicamentos. Tá? Então, não são todas, é uma particularidade de cada município. Cada município entende por fornecer ou não mais facilmente esses medicamentos ou insumos. E em alguns lugares do nosso país, alguns municípios fornecem por ter poucas pessoas residindo nele em condição de diabetes, vivendo com diabetes. Tá? Mas beleza, tivemos a negativa. Segundo passo, Ricardo, negar. Pedir lá para eles, fui na farmácia de alto custo, falei com o pessoal da prefeitura, não querem me dar esse medicamento que eu preciso. O que eu tenho que fazer? A gente vai para o segundo passo. O segundo passo é a gente entrar na via judicial. Para a gente entrar na via judicial, a gente precisa de alguma documentação. E esse aqui é o ponto crucial da nossa aula. Para ambos os processos, seja pelo SUS ou pelo plano de saúde, o que vai ter maior foco é a documentação. A gente precisa ter uma documentação muito bem organizada, muito bem detalhada, para que a gente consiga êxito no nosso processo. Tá? Eu vou trazer os documentos que a gente precisa, primeiro agora, para entrar com o processo contra o município, estado, enfim, Brasil, para a gente conseguir os insumos e medicamentos. Primeiro deles, o mais importante de todos, pessoal, o mais importante de todos é ter um laudo médico atualizado. E aí eu coloco até 60 dias. Não pode ser um laudo que eu tive há 2, 3 anos atrás. Não. É um laudo atualizado até 60 dias. Esse laudo tem que estar muito bem descrito. E aí, a gente vai pedir o detalhamento do laudo. Tá? O que tem que ter nesse laudo? O laudo, obviamente, tem que ter o diagnóstico da pessoa, tem que ter a condição de saúde que ela se encontra, a necessidade do medicamento ou do insumo. Então, por que a pessoa está precisando disso? Ok, eu entendo que ela convive com diabetes, mas por que ela está precisando exatamente dessa marca, desse tipo, desse dispositivo aqui? Por quê? Tá? E aí a gente precisa também que o médico indique que as alternativas que o SUS fornece são ineficazes para o tratamento. Porque não basta o médico dizer que a pessoa, o paciente, precisa daquele insumo, daquele medicamento. Ele precisa indicar que os insumos e medicamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes para aquela pessoa em específico.
Próximo. A gente tem que ter as receitas médicas atualizadas até 60 dias também. Não adianta ser antes disso, porque se tiver mais prazo, a chance de perder o processo é muito alta. Tem que estar tudo muito bem documentado. A gente vai ter que ter o comprovante da negativa, que a gente pediu para o município, e eles negaram, por isso esse é o primeiro passo. E aí, a gente tem que demonstrar também a nossa incapacidade financeira. Então, esse tipo de procedimento são para as pessoas que não têm a capacidade financeira de arcar com esses insumos e medicamentos. E, cara, o que é não ter essa capacidade financeira? A gente sabe que o custo do tratamento é alto. Tá? E, como eu disse no início, cada vez mais o custo com insulinas, custo com sensores, quem gosta, quem pretende utilizar de bomba, são altíssimos. Então, a gente não está falando só de pessoas assim, que, eu não posso ter dinheiro para nada. E só assim eu posso pedir esse insumo medicamento? Não é dessa forma. A gente tem que mostrar o custo alto desse tipo de medicamento ou insumo que a gente está pedindo, e aí a gente faz, obviamente, esse pedido para o processo. Essa parte aqui, pessoal, é uma das mais importantes. Tá? A gente tem que ter essa documentação muito bem detalhada, muito bem escrita, muito bem fundamentada. Por quê? Depois o juiz vai querer entender esse laudo médico. E essa é a parte mais importante que a gente tem para detalhar no nosso processo. O próximo passo, você pode fazer lá, por favor, no nosso mapa mental. O próximo passo, com toda essa documentação detalhada, igual a gente trouxe aqui para vocês, quando o estudo estiver pronto, aí sim, o advogado que vocês contratarem, a pessoa que vocês contratarem vai conseguir entrar no processo. Então, o processo, ele vai pedir para o juiz, olha, juiz, essa pessoa aqui, o paciente precisa desse insumo, por isso, por isso, por isso. O SUS, esses medicamentos e insumos que o SUS oferece não funcionam por isso, por aquilo. Está aqui as receitas dela. Está aqui o laudo médico. O médico assinando com o CRM. Tem que estar muito bem elaborado. E a gente manda isso para o juiz. Depois disso, o juiz vai fazer a análise do documento. Eles vão analisar a documentação que vocês enviaram, que o advogado de vocês enviou pelo processo. Eduardo, sabe? eu começar uma aula. Acho que a gente está com alguma interferência. Então, fazendo essa análise, o juiz vai pedir um parecer técnico do NaTJus. O que é isso? O que é o NaTJus? É um núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário. Ele fez direito, ele não fez medicina. Ele não sabe dizer se aquele laudo é realmente aquilo que ele está apresentando. Ele não sabe dizer se aquele medicamento, aquele insumo realmente funciona para um tratamento de diabetes. Então, o que ele faz? Ele precisa mandar esse laudo e essa documentação para o NaTJus, que é um núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário. Lá sim vão ter peritos, médicos, que vão saber analisar se esse laudo e essas instruções que a pessoa está pedindo são necessárias para o tratamento dela. Tendo essa documentação super favorável, super bem organizada, geralmente, nos processos que a gente vem, que a gente patrocina aqui no escritório, o NaTJus não discorda. Mas é muito importante que isso esteja muito bem fundamentado. Estou sendo repetitivo, mas é para vocês entendam que essa é a parte mais importante do processo. Certo? Depois a gente vai para o quarto passo. Então, entramos com o pedido, deu tudo certo, o NaTJus foi favorável. E o que acontece? Se o juiz também foi favorável e deferiu esse pedido para vocês vão buscar esse medicamento e esses insumos na farmácia judicial da cidade. Eu não sei onde é a farmácia judicial da minha cidade. Você pode procurar no Google, e lá, quando sair a sentença do juiz, também vai ter um endereço. Então, vocês conseguem fazer essa pesquisa e retirar esses insumos. Então, basicamente, esses são os passos que vocês precisam entender para que vocês consigam realmente organizar a documentação e fazer um pedido efetivo. Porque não adianta nada, pessoal, a gente fazer um pedido para o juiz em que essa nossa documentação não esteja qualificada. Por quê? Quando eu faço um pedido e eu perco, eu não posso ficar pedindo outras vezes. Esse objeto, o direito, eu já perdi.
Então, eu não tenho outras chances, eu não posso ficar pedindo. Hoje faltou documento X, amanhã eu vou entrar com um novo processo. Amanhã entrei com um novo processo faltou documento Y. Eu não posso ficar fazendo essa mudança. Tá? Então, uma vez que eu perdi para sempre. Então, é muito importante que essa documentação esteja muito bem organizada. Tá joia? Então, esses são os 4 passos para a gente conseguir insumos e medicamentos pelo SUS. Agora, alguém tem alguma dúvida a respeito disso? E queria comentar alguma coisa, perguntar alguma situação com relação ao SUS, porque a gente não foi para o plano de saúde ainda. Pessoal, pode escrever no chat, ou abrir o microfone, ou até colocar ali, levantar a mão, como eu fiz agora. E aí abre a fila, tá? Para a gente perguntar aí para o Ícaro. Mas eu quero deixar claro que este mapa mental, vocês, assim como todos os outros, vocês vão ter acesso a ele. E o Ícaro, eu estou reiterando aqui o que o Ícaro está falando, ele trouxe um conteúdo muito didático, com um passo a passo exato de como precisa estar o laudo. Então, é muito importante que vocês deem check mesmo se o laudo desse médico está de acordo com cada etapa aqui que a gente colocou no nosso material. Então, é muito importante, porque justamente assim, a chance de ser aprovado, de ser deferido, é maior. Então, é muito importante seguir todos esses passos aqui, tá muito bem explicado, para que a chance disso acontecer seja maior. Vamos lá com a Samara. Sempre fizemos o acompanhamento pelo convênio ou particular. Pode ser um problema pedir pelo SUS? Tem que ser um laudo de um médico do SUS? Ótima pergunta, Samara. Essa é uma ótima pergunta, Samara. Não precisa ser um médico do SUS, pode ser qualquer médico. A questão é, se ficar comprovado que você, aí eu não sei como que funciona a tua vida financeira, tá? Mas ficar comprovado que você tem, sim, oportunidade de arcar com os custos do tratamento, aí esse pedido vai ser indeferido. Isso acontece. Então, assim, é que nem eu disse no início. E, cara, eu preciso não ter dinheiro para nada, eu preciso, assim, nossa, passar dificuldade financeira para conseguir esse pedido? Não. Mas a tua vida financeira vai, sim, ser avaliada nesse processo para saber se você realmente faz jus ao recebimento desses insumos ou medicamentos pelo governo. É importante dizer aqui, Samara, que, por exemplo, uma bomba de insulina hoje, a da Medtronic 780G, que era a que a gente tinha atualmente, a única que a gente estava tendo aqui no mercado nacional, ela custa R$30 mil. E para manutenção, mais de R$3 mil no mês. Então, fora todas as tuas despesas, fora tudo que você precisa ter para sobreviver, você teria que ter essa sobra aí para conseguir manter esses insumos. Então, muitas pessoas mesmo, é que a gente tem um preconceito, como o Ícaro falou, muitas pessoas acreditam que não tem capacidade financeira nenhuma e só assim consegue ter esse insumo. Mas não é bem assim, porque o tratamento ele é muito caro. Então, várias pessoas acabam entrando, né, nessa margem para que seja favorável para que ela consiga ter acesso a esse tratamento de forma gratuita. Então, hoje, como eu dei o exemplo da bomba, da Medtronic, que hoje a gente tem disponível, que muitas das pessoas conseguem ter acesso de forma gratuita pelo SUS, essa bomba, que é a da Medtronic 780G, tá? A gente tem uma nova bomba chegando no mercado nacional, da Medstrom, ela é muito boa, com tecnologia muito, muito acima da Medtronic, porém, hoje ela se encontra no valor de R$80 mil o ano. Então, assim, é uma bomba que veio aí com um valor bem acima, né? Por tudo que ela entrega, fora o custo mensal, tá? Lúcia, rapidinho, deixa eu só ler aqui o que a Mônica comentou. Meu tratamento sempre foi pelo SUS, eu gostaria muito de experimentar o uso de bomba,
tá? Então, isso a Mônica falou. E, Lúcia, pode abrir o microfone para fazer a tua pergunta. Oi, abriu o fone, estão me ouvindo? Perfeito. Okay. Malu, tá bom? E é o seguinte, eu estou chegando agora, né? Diagnosticada há alguns meses, não sei o que é a bomba, desculpe, tá? Eu queria só fazer a observação do SUS, né? Que pelo menos ao longo do tempo eu venho acompanhando. O acesso ao SUS independe de plano de saúde, né? Porque aqui, pela própria Constituição, é direito de todo cidadão, né? Não só brasileiro, porque tem aqueles que estão na fronteira, eu trabalhei lá no Acre, a gente atendia hemodiálise, o que precisasse, né? Então, já tem muito tempo, que começou com o glucosímetro, que antes não tinha realmente, mas faz muito tempo, acho que foi depois da Constituição Federal que o SUS começou a funcionar em 1990, eu lembro que nessa época ainda não tinha. Então, o acesso é para todos em qualquer lugar do Brasil, tá? Se tiver algum problema, tem que se reportar a alguém, como ele falou, né, do jurídico, embora eu tive uma experiência no Acre, né, então a gente teve que fazer muitos enfrentamentos. Mas é possível, sim, e é constitucional, então a gente tem que ter esse argumento. Agora, esses, por exemplo, sensor, coisas assim que são de alto custo, precisaria realmente caracterizar essa necessidade, que não só o glicosímetro daria conta. E mesmo assim vai depender muito dos orçamentos, né? E por isso, a gente tem que estar muito atento, gente, desculpe fazer um parênteses, com quem, né, aqueles que são, os que estão diante lá da política, né, que sejam favoráveis ao SUS, porque tem muitos que não são favoráveis, que inclusive queria acabar com o SUS. Então, a gente tem que estar muito atento, né, saber quem são os que a gente vai votar como vereador, deputado, tudo, porque existe uma pressão muito grande. Então, principalmente essa turma, né, que depende para sobreviver, né? Nós não podemos abrir mão, né, de quem invista no valor, né, de que é aplicado para o SUS a nível do Brasil, para que a gente possa até chegar ao ponto de ter sensor. Se tiver orçamento, né, a gente pode ouvir aí, orçamento da saúde, da educação, o pessoal quer tirar fora. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, tá? E penso, só para finalizar, que o sensor deve vir, não sei se é a médio prazo, longo prazo, porque ele vai reduzir o custo também, né? E aí é possível a gente negociar, e é sempre um movimento, tá? E essa discussão, todo mundo tem que saber que o SUS é direito de todo cidadão, não é só daquele que não tem recursos, tá, gente? A gente precisa ficar muito atento, tá bom? Era isso que eu queria falar. Obrigada, Maravilha. Obrigado, Maria Luísa, pela tua colocação. E acredito que você deva ter alguma experiência bem bacana, como você disse aí no Acre, de bastante tempo. Isso é muito importante a gente frisar, e é uma colocação muito importante realmente, pessoal, porque a gente está falando aqui, nesse momento, de insumos e medicamentos de alto custo, que são aqueles que o SUS não fornece. O SUS fornece, sim, hoje, insulinas e medicamentos, insumos e medicamentos, que muitas vezes, para muitas pessoas, não é o melhor tratamento. E, nesse caso, a gente não está falando desses. Eles fornecem, sim, insulinas, insumos e medicamentos para quem convive com diabetes. Mas a gente não está falando agora, hoje, a respeito desses que eles fornecem. A gente está falando hoje, nessa aula aqui, a respeito de insumos e medicamentos que o SUS não fornece gratuitamente. E aí, para que ele forneça, a gente tem que entrar com uma ação judicial, porque é um medicamento ou um insumo de alto custo. Por exemplo, a bomba de insulina. Tem um valor de R$80 mil. Você não consegue pegar isso em qualquer farmácia. Então, assim, a gente está falando de medicamentos de alto custo que o SUS, hoje, não fornece gratuitamente. E só fornece, óbvio, para quem entra com ação e consegue o deferimento pelo juiz. Eu falo, pessoal, que hoje, no Brasil,
A gente só pode obrigar uma pessoa a fazer o que ela não queira legalmente através de um processo. Tá? Então, hoje a gente está falando que, olha, SUS, eu preciso de um insulina de melhor qualidade, eu preciso de um livre, eu preciso de uma bomba, me forneça. O município, o estado vai falar, não vou fornecer. O que a gente faz? Entra com ação para que o juiz obrigue eles a fornecerem, sim, tá? Então, é desse tipo de medicamento que a gente está falando agora nessa aula, não sobre o que eles já fornecem naturalmente. Tá joia? Então, pessoal, eu tenho mais uma dúvida aqui rapidinho, antes da gente prosseguir com... Vai linkar com o plano de saúde. Lembrando, pessoal, que são, como o Ícaro falou, são os insumos que não são fornecidos pelo SUS, como sensores, insulinas melhores, né, com uma qualidade melhor, e também bombas de insulina, tá? A gente tem a pergunta aqui da Samara. A Samara, ela perguntou assim, a opção de pedir pelo convênio fica prejudicada por ter trocado a empresa recentemente? Aí a gente já faz o link com a parte do convênio. Perfeito, Amaro, obrigado pela tua pergunta. Não fica prejudicado, tá? A gente tem aqui alguns passos também para que a gente consiga fazer o pedido pelo plano de saúde, e aí você vai ver que não tem esse problema de ter trocado. Pode ser que você tenha alguma coisa ali de carência, mas aí é algo contratual que você tem com o seu plano de saúde. Eu não sei como é que está o teu contrato com eles, tá? Então, a gente vai trazer aqui um passo a passo, também são 4. Tem alguns que são parecidos com o pedido pelo SUS e tem algumas particularidades a mais que não são iguais, tá? Então, a gente vai começar com o primeiro passo. Mesma coisa, igual a gente fazer o pedido pelo SUS, a gente tem que fazer o pedido para o plano de saúde, tá? Então, olha, plano de saúde, eu estou precisando disso e eu quero que vocês me forneçam esses insumos, tá? E aí a gente pode colocar o próximo tópico ali, Johanna, por favor, da via administrativa. Caso eles neguem, a gente vai pegar essa negativa para dar mais substância também, óbvio, para o nosso processo, da mesma forma como foi feito ali em cima a respeito do SUS. A gente só tem uma particularidade. Esse pedido, esses insumos, tem que ser feito por um médico conveniado ao plano. Tá? Então, o médico conveniado ao plano vai ter que fazer esse pedido e te dar esse laudo. Tá? Então, o primeiro ponto é isso. Diferente do SUS, em que não necessariamente precisa ser um médico do SUS, aqui no plano de saúde, precisa sim ser um médico conveniado ao plano de saúde para te fazer esse pedido e para te dar esse laudo. Tá? Agora a gente vai para o segundo passo, por favor. Tendo a negativa e tendo o pedido sim realizado pelo médico do plano de saúde, a gente vai entrar naturalmente na via judicial. E aí a gente tem alguma documentação também muito importante que a gente precisa juntar para que o nosso pedido seja efetivo. De início, a gente vai precisar de todos os documentos igual. Tá? Só que antes eu preciso mencionar para vocês, que voltar aqui, que o pedido ele deve estar no rol da ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde. E ela tem que estar, esse pedido, esses insumos ou medicamentos, tem que estar dentro desse rol, que são os medicamentos e insumos autorizados, inclusive, pela ANS. Tá? Todos os documentos do SUS a gente vai precisar, igual, da mesma forma. A gente vai precisar da sua carteira do plano e a gente vai precisar também do teu contrato com o plano de saúde. Aqui dentro a gente tem algumas observações. A primeira delas é que o rol da ANS, ele é taxativo. E que é isso? O rol dos insumos e medicamentos que eles colocam lá não mudam. Então eles colocam insulina, X, sensor Y, por exemplo. Não muda. Isso é o que, de início, e como os planos de saúde se defendem. Só que a gente tem alguns pareceres, alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que, em casos de DN1, e aí é exclusivo para DN1, esse rol seria exemplificativo. E aí, nesse caso,
a gente acrescentaria esses outros insumos e medicamentos que a gente está necessitando e não está dentro desse rol da ANS. A segunda observação, no caso do plano de saúde, é que a gente não pode pedir insulina. A insulina só vai poder ser pedida para o SUS. Para o plano de saúde, a gente não consegue. A gente consegue pedir bomba e sensores. Por quê? No nosso direito, hoje, as leis que estão vigentes, o plano de saúde, ele tem que te fornecer o tratamento e não o medicamento. E aí é onde entra a questão da insulina. A insulina a gente pode pedir pelo SUS e, para quem tem plano de saúde, a gente consegue pedir bomba e sensores, tá? Exemplificando. Então, a gente tem essas outras duas observações que são muito importantes. Não adianta também a gente imaginar que a gente vai conseguir pedir tudo para o plano. Não. Tem algumas regras, tá? Igual eu apresentei aqui para vocês. O terceiro passo é o nosso pedido da liminar. O que é uma liminar? A liminar funciona para eu pedir para o juiz e falar assim, olha, seu juiz, antes de acabar o processo, você não pode pedir para ele me fornecendo isso para melhorar meu tratamento? Quando a gente acabar o processo, quando você der a sua decisão, aí a gente vê. Mas enquanto durar o processo, você não pode pedir já para ele me mandar? Por quê? Muitas vezes o processo ele não é resolvido de uma hora para outra. A gente sabe que os processos no Brasil atrasam e demoram. Então, o que a gente faz? Quando a gente já entra com esse tipo de processo, a gente já pede essa liminar para o juiz, para que a gente já alcance o pedido final durante o decurso do processo. Tá? Então, vocês já vão utilizando os sensores e os insumos, tá? Com esse pedido de liminar, vai ser basicamente a mesma questão anterior do SUS. O juiz vai analisar a documentação que a gente entregou, que da mesma forma tem que estar muito bem documentada, e vai pedir um parecer técnico do NATJUS, que é o mesmo núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário, onde lá, como eu disse, são vários médicos, vários peritos, que entendem na prática da medicina como que funciona a questão do diabetes. O quarto passo, mesma coisa, se deferido, mesma coisa com relação ao SUS, tá? Igual eu disse anteriormente. Você vai conseguir fazer a retirada no tratamento indicado pela operadora de saúde. Aí, cara, onde que eles vão indicar? Na sentença, no processo, eles vão falar, retire em tal lugar, retire no hospital, retire na sede administrativa, retire em um consultório. Eles vão indicar onde vocês vão retirar essa documentação. Tá joia? Então, pessoal, esses são os passos iniciais para que vocês tenham consciência do que vocês vão precisar antes de entrar com o processo, já organizar, principalmente a documentação, para que vocês tenham um pedido mais bem formulado e um pedido que realmente vai trazer um resultado para vocês. Tá, joia? Eu espero que vocês tenham entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar no que a gente vai conversando. Pessoal, o momento agora, a gente vai retirar um tempinho para que a gente... É um tema com bastante dúvida, tá? Então, a gente vai separar um tempo dessa aula para isso. Então, se você tem alguma dúvida, pode mandar aí no chat ou abrir o microfone para falar, tá bom? Aproveita, como eu falo toda semana, estamos aqui, profissionais, eu de saúde, o Ícaro da parte do direito, para que a gente converse aqui durante esse período de 40 minutos, 60 minutos, totalmente gratuito. Aproveita, tira a tua dúvida, tá? Então, o Ícaro deu essas duas possibilidades hoje que a gente tem no Brasil de conseguir isso de forma gratuita, para que você consiga ter mais qualidade no teu tratamento, e um tratamento mais justo, mais seguro e mais efetivo, tá? Então isso é importante. Só contextualizando sobre a bomba de insulina, que a Maria Luísa tinha falado, a bomba de insulina, Maria, ela é utilizada como tratamento para pessoas com diabetes tipo 1, tá? Ela vai reproduzir aí, basicamente, um pâncreas artificial. Então, as doses de insulina são automatizadas e tudo mais. Então, substitui as canetas de insulina e passa a ser comandado por uma bomba com um algoritmo, tá? Então,
e aí é muito caro mesmo, e aí tem que fazer toda essa solicitação. Eu tava em um evento em São Paulo, e eu até tinha comentado, eu nunca vi alguém que utiliza bomba e banca tudo da bomba, que comprou a bomba, tudo de forma particular. A maioria das pessoas e os pacientes que eu atendo, todas conseguiram de forma gratuita. A bomba de insulina, por exemplo, tá? Então, isso é possível, desde que você faça da forma correta e que você tenha o direcionamento para isso. E aí eu queria perguntar para o Ícaro se é possível o cidadão fazer isso de forma sozinha ou se é de extrema importância ou necessidade ter um advogado para que seja efetivo esse processo. Bacana, essa é uma boa pergunta. Pessoal, para qualquer processo, que seja qualquer ação judicial, nesse caso, seja ela pelo SUS ou seja pelo plano de saúde, é necessária a atuação do advogado. Tá? Isso não é nenhuma opção de escolha. Só se entra com processo hoje no Brasil quem é representado por um advogado. Então, sim, é necessário ter um advogado para atuar nessa causa. Perfeito. Então, já anotaram aí a resposta do Ícaro, né? Olha só o que a Mônica comentou aqui. A bomba iria facilitar demais a minha vida. Acho que seria menos incômodo. Eu preciso de um advogado para conseguir? Acho que, Mônica, o Ícaro acabou de responder a tua pergunta, tá? Para que você... Até para atualizar, perdão, para contextualizar, Mônica, é muito importante que você consiga um advogado que, inclusive, entende bastante dessa área, tá? Por quê? Como eu te disse, são situações muito específicas. O laudo ele tem que estar muito bem documentado, a documentação que você juntou tem que estar muito bem organizada para que você consiga efetivar esse seu pedido, tá? Bom, isso é importante. E a gente também tem uma dificuldade, aí eu queria que o Ícaro pudesse falar um pouquinho mais, que muda algumas coisas de município para município, né? E de estado para estado, cada um tem sua particularidade. Então, ter alguém que seja um advogado especializado nisso realmente faz grande diferença, porque assim você vai ter maior assertividade para conseguir, de fato, que o processo ele seja deferido. Né? Então, isso é muito importante. Exatamente. Cada município é de um jeito. Hoje, aqui no escritório, a gente tem ações desse tipo no Distrito Federal, a gente tem no Espírito Santo, aqui em São Paulo, várias cidades espalhadas pelo Brasil. E o que a gente vê é que cada município age de uma forma. Tem município que libera, tem município que não libera, tem município que se defende até a última instância, então demora um pouquinho mais para a pessoa receber, tem município que não. Então, depende realmente muito do município que você se encontra. Perfeito. Pessoal, alguém aqui, a Maria, ela contribuiu aqui, informação importante. Obrigado, que bom que você gostou, Maria. Foi ótima a sua colocação também para a gente. Tá? Isso é importante. E obrigado pela tua participação também. Pessoal, mais um momento. Se você tiver alguma dúvida, aproveita e coloca aqui embaixo, tá? Avisos. Eu vou dando enquanto vocês podem comentar. As aulas vão sair logo menos do YouTube. Eu tenho avisado isso semanalmente, isso vai começar a acontecer, porque a gente vai valorizar as pessoas que estão aqui com a gente, de forma ao vivo aqui, tá? Então, as aulas, elas vão migrar para uma plataforma onde os pacientes vão ter acesso. Então, é muito importante vocês participarem de forma ao vivo, porque depois vocês não vão ter acesso às lives e às aulas que já foram publicadas, por exemplo, lá no YouTube, tá bom? Então, isso é muito importante. Outro aviso que eu gostaria de dar para vocês, que eu sempre acabo passando semanalmente, é sobre o seguinte: se você ainda não é cadastrado na aula semanal e você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, é muito importante que você faça a tua inscrição. Aqui eu deixo o link para que você consiga fazer essa tua inscrição e compartilhar
com alguma outra pessoa que tem diabetes, para que você possa oferecer esse espaço tão rico e tão importante no processo de educação sobre diabetes, para que você consiga, de fato, alcançar a tua hemoglobina glicada abaixo de 7. Dentro do grupo do WhatsApp, você vai ser avisado sobre as aulas, você vai ter acesso aos mapas mentais, então é muito importante que você esteja lá dentro, porque caso aconteça que eu não consiga dar a aula, por exemplo, você vai ser avisado por ali, tá bom? Então, isso é muito importante. Outro ponto importante que eu gostaria de falar aqui é sobre o mapeamento estratégico da glicada. Se a tua hemoglobina glicada está acima de 7 e você quer melhorar o teu tratamento, mas não sabe por onde começar, o que você está fazendo que está dando certo, o que você está fazendo que não está funcionando, é muito importante que você entenda esse direcionamento, entenda de forma geral o que está acontecendo, o que está favorecendo e o que está sendo um fator limitante para o teu avanço no teu tratamento. Então, o mapeamento estratégico da glicada é para você que quer alcançar a tua hemoglobina glicada abaixo de 7, mas, além disso, entender o que está dando certo, o que está sendo desafiador no teu tratamento, tá bom? Então, para isso, é muito importante que você se cadastre e concorra a esse mapeamento, que a gente oferece algumas vagas de forma gratuita. Mas, novamente, é muito concorrido, a gente tem poucos horários disponíveis, então é muito importante que você se inscreva, a gente vai fazer a nossa seleção, a gente vai avaliar as suas respostas e aí a gente entra em contato, tá bom? Antes disso, deixa eu ver, que eu acho que alguém comentou mais alguma coisa. A Samara, doutor, está em processos em São Paulo? Faz sentido fazer uma consultoria antes do pedido administrativo ou após essa negativa que te procuro ou outro advogado? Perfeito, ótima pergunta, Samara. É importante que você faça essa conversa, essa consultoria antes do pedido. Por quê? Você já vai conseguir entender o que você vai poder pedir ou não, tá? E já ir juntando também outros documentos que você vai precisar, tá? Então, é importante que você faça essa conversa, assim, com o teu advogado, para que ele consiga te orientar de uma forma melhor, tá bom? Eu vou pedir para que a gente já deu os 2 avisos, né, sobre o mapeamento e sobre o link da inscrição da aula. Mônica comentou que a glicada dela não abaixa de 8. É muito importante entender o que está acontecendo, Mônica. O tratamento, ele tem vários pilares, e é importante a gente identificar o que está acontecendo em cada pilar do diabetes. E é isso que o mapeamento vai te dar essa visão do que está acontecendo atualmente, e a gente te oferece um plano de ação, para que você saiba exatamente por onde começar, para, de fato, ter esse resultado e conseguir ter a tua hemoglobina glicada abaixo de 7. Então, se inscreve no mapeamento, a gente vai analisar as tuas respostas, a gente entra em contato para que a gente consiga fazer esse mapeamento. É muito, muito importante, e todo mundo que faz agradece, porque sai com uma clareza enorme sobre o próprio tratamento. Então, é muito importante, tá? Ícaro, eu vou pedir para que você deixe seu contato, para que as pessoas possam entrar em contato com o escritório. Qual é o teu Instagram, enfim, para que a gente consiga divulgar isso e, enfim, a gente consiga ter esses direcionamentos de uma forma muito mais assertiva. Perfeito, pessoal. Vou deixar aqui o Instagram do escritório, é @pitaadvocacia, tá? Vocês podem entrar em contato com a gente através de lá, e também vou deixar meu telefone, tá? Vou deixar meu telefone aqui no chat, assim vocês conseguem, de uma forma mais tranquila, entrar em contato com a gente. Se tiver alguma dúvida, eu fico feliz em sanar para vocês, tá joia? Agradeço a oportunidade, Giovana, agradeço a você pelo convite que você fez, a oportunidade de estar aqui conversando e tirando a dúvida do pessoal. Bom, muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês também. Pessoal, novamente, ficou em dúvida sobre alguma questão aqui dessa aula, entre em contato, tá? Manda mensagem lá no Instagram, manda mensagem no WhatsApp, que é o contato do Ícaro, do escritório, que é enfim, a gente manda isso, a gente tira essas dúvidas pelo Instagram ou pelo próprio WhatsApp, tá bom? Lá no grupo vocês têm acesso ao meu número, então é só mandar mensagem por lá que eu vou conseguir responder vocês, ou então pelo próprio Instagram. E eu preciso muito
da ajuda de vocês. Me mandem mensagens lá no Instagram para que a gente tenha um feedback positivo sobre essa aula. Comenta aí, Johanna, me manda mensagem, Johanna, essa aula foi muito boa, gostei desse tema, surgiram novos temas também, então isso é importante desse feedback, porque quem faz isso acontecer são vocês que estão aqui, tá bom? Olha lá a Maria Luísa falando, né? Vale investir em quem entende do SUS, por exemplo, o doutor Ícaro. Muito bom, Maria Luísa. Vamos marcar nossa consulta, hein? Me chama depois aqui quando eu terminar a aula. Bom, pessoal, gostaria de agradecer novamente a presença de cada um de vocês. Mais uma semana aqui com vocês, a nossa 20ª aula, nossa 20ª semana. Estou muito feliz de ter iniciado esse projeto tão bonito, que traz essa educação de forma gratuita, educação em diabetes. Então, isso eu fico muito, muito feliz de poder contribuir com o conhecimento, tá bom? Então, agradeço novamente a presença de cada um de vocês, espero que vocês estejam na próxima terça-feira, e um beijo, ótimas glicemias. Ícaro, novamente, muito obrigado por estar presente, por ter dado essa aula toda didática, muito intuitiva. A gente sabe, toda vez quando vai falar sobre direito, a gente tem um pouco de preconceito, achando que são temas muito difíceis de entender, e você trouxe isso de uma maneira muito facilitada e muito intuitiva e muito didática. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria Luísa, também pelos seus comentários. E estamos à disposição para que a gente consiga ajudar vocês. Um abraço. Um beijo, ótimas glicemias. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau.